Tem que começar, é? Os deuses devem estar loucos, não era? O preto apanhar a garrafa. Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Me prendeu. Ora bem, então vamos avançando para o podcast de hoje. Hoje, dia 4 de dezembro, gravamos o podcast sobre um tema que é um tema muito atual, como são sempre os nossos temas, não é? Que são as escutas a António Costa. Estas escutas que já duram alguns anos, segundo dizem as notícias, os nossos membros do painel vão comentar isso, mas que este último fim de semana tiveram novos desenvolvimentos e, portanto, achámos por bem hoje falarmos sobre as escutas António Costa, e o programa vai arrancar com a Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves, que é um dos membros permanentes do painel, à sua direita o Fernando Pedroso e à sua esquerda o Manuel Graça. Portanto, voltamos ao Lourdes Gonçalves, que está no centro, e no centro vamos avançando então. O centro é que está a virtude, não é? Era isso que você queria dizer, mas não conseguia. Eu já percebi. Ficou subentendido. Boa tarde a todos. A virtude. Ao Fernando e ao Graça e ao António, cumprimentá-los porque podemos estar neste painel e porque podemos também dar a nossa opinião sobre este tema. Bom, o que é que eu trago aqui, assim de uma forma muito rápida? Segundo a cobertura da revista Sábado, no âmbito da investigação à Operação Influencer, foram interceptadas perto de 50 comunicações em que António Costa aparece como interlocutor, chamadas e SMS, entre 2020 e 2023. Isto é o que saiu publicado na revista Sábado. Podemos nós perguntar quem enviou estas escutas para a revista Sábado. Como é que os jornalistas tiveram acesso? Não Será sei. chuva? Será gente? Sabemos que o António Costa teve muita dificuldade em consultar o processo. Agora já deve poder consultar, porque ele já foi publicado. O Ministério Público diz que Não, os é ir seus à sábado. É ir à Sábado. Comprar a revista Sábado. Importa sublinhar, Costa não terá sido o alvo principal da escuta. Sim, é no âmbito de outro processo, não é? Mas como falava com suspeitos arguídos, as suas comunicações foram gravadas. Isso acontece. Então, nós temos as gravações. Parte das escutas foram omitidas durante anos dos controles devidos. E esta é que é a grande notícia. Ao final, acho que foram feitas gravações sem o Supremo Tribunal de Justiça saber. E é preciso explicar porque é que tinha que ser o Supremo a autorizar. Certo. Porquê? Quando a Que era o lei primeiro-ministro. exige que as escutas a altos cargos sejam validadas logo e com periodicidade. Mas Não o é primeiro-ministro tem que 3 ser o anos. Supremo. Não é a Lagardère. O primeiro-ministro tem que ser o Pronto. Supremo. Exato. Resultado. Estas escutas não tinham sido comunicadas. Apresentou-se a desculpa das razões técnicas. Há sempre uma razão técnica. Pois. 6 dessas eram aparentemente meras tentativas de contacto. A defesa de António Costa agora vem pedir explicações. Então, esperem lá, como é que é? Vocês andaram-me aqui a escutar durante 3 anos o que eu falava com a minha mulher, com meus filhos. Isto hoje tem um relato E diferente. então, agora, como é que é? Vou pedir contas. Como é que é? aí. Não sei. E a defesa de António Costa agora está a pedir contas. E agora o Supremo está a dizer, então, o que é que se passou? E quem é que faz as contas? Quem é que sabe fazer? Este conflito... É fazer as contas. Não é? É uma É máquina de só calcular. fazer as contas. É fazer Uma máquina de calcular. Ora, gente. isto tudo não sendo normal, vocês já pensaram que podem ter o vosso telefone sob escuta? A sério. Eu já suspeitei. Eu também já suspeitei. Eu também. Mas não consegui dizer que era a PID, como o Galamba. O Galamba refere na revista que, em determinada altura, E um ele badocha. e a mulher Era um- suspeitaram que estavam a ser ouvidos e ele diz, isto é a nova PID, é a nova E PID. é um badocha qualquer, é o que Não ele sei disse. se ele tinha falado aí com os 3 Salazares, por acaso, para ele estar Os a dizer- 3?
com a nova PID. O problema é que mesmo esses serviços Três Salazar. de Três informações... Salazares, a Só nova houve- PID. Agora isto faz-me sentido. Não sei, pá. Isto agora está-me a fazer sentido. Esses serviços de informações têm um problema, é que são portugueses. Pois. São Bom, pouco São profissionais. amadores. O Salazar Vou- também era. Vou partir para a minha conclusão. Como nós, há uns anos atrás, tivemos um programa na RTP... Não foi nada na RTP. Foi na TVI, se eu não me engano, que era o Big Brother. Vocês lembram-se? Isto é pior. Eu acho que isto é pior. Ora, aqui está o Fernando. Eu acho que isto é pior que o Big Brother. Não Naquela implicou comigo, altura- hein, Lourdes? Agora não, hoje concordou. Não impliquei. Eu achei que na altura aquele programa foi muito criticado porque andavam a vasculhar ali a vida daquelas pessoas que até dispostamente e por sua livre vontade participavam naquele programa. Mas se via tudo e que se cuscava tudo. E agora de repente parece que temos aqui um novo Big Brother. É, se não temos cuidado com isto, basta qualquer um de nós ser suspeito para termos o nosso telemóvel em escuta. Mas nós não precisamos da autorização do Supremo, qualquer Pois, juiz, nós não não é? precisamos. Agora, Sinto-me Isto- diminuído. agora Mas isso a passa. brincar, Isso passa. a brincar, eu acho que nós temos aqui um tema concreto e mais. Nós pensamos que isto pode pôr em causa as instituições e a articulação do governo com as instituições e a política com o Supremo, que ainda é. Mas isso se grau não mais houver acima. responsabilidades, não é? Porque Certo. tem que haver alguém que tem que ser Mas não há responsabilizado. razões técnicas. Só. Isso É o faz-me técnico. lembrar os informáticos que são sempre os culpados no mau que é que isto- funcionamento das coisas. Mas qual Vão foi o despedir o informático. Mas qual foi o resultado disto? Um parágrafo numa comunicação, um governo de maioria que caiu e uma instabilidade política que nós estamos a viver desde 2023 até agora. Tá. E agora pede-se contas a quem? É preciso Eu o que eu tenho para dizer ter sobre alguns isto atributos. assusta-me. É preciso ter atributos. Disse. Eu disse. Disse. Ok. Então, vamos passar, depois dessa intermitência aí, Certo. vamos passar ao Manel Graça, à esquerda. Portanto, uma visão mais à esquerda da Uma visão mais à situação. esquerda. Uma visão. Boa tarde a todos. Fernando, Lourdes, António e a quem nos ouve, a quem nos escuta e a Mafra, que é sempre um prazer aqui estar a cada revisita que o fazemos. Bom, depois desta introdução que a Lourdes Gonçalves faz, é a narrativa dos factos. E aqui apenas posso deduzir alguma coisa sobre o quão grave esta situação se nos tem apresentado. E tem-se-nos apresentado, em primeiro lugar, porque trata-se de uma das três instituições ou personalidades distintas da governação de um país. Portanto, estou a falar do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro, assim como também uma quarta, que é o Presidente do Tribunal Constitucional, que qualquer uma destas três personalidades são em si o garante da estabilidade, o garante da personalidade jurídica de cada um de nós, ou seja, nas suas liberdades, que são as liberdades de ação, de pensamento e de intervenção. Mas depois aparece aqui um sujeito que conhecemos daqueles filmes tenebrosos do tempo do fascismo, mesmo. A palavra poderá ser muito forte, mas tem que ser aplicada nesta altura, que constituiu as polícias sempre secretas, como existe ainda hoje nos chamados países de leste, aqueles que defendem esses princípios, são as tenebrosas polícias secretas que não se sabem a quem respondem e para que é que elas existem. E que por vezes mandam mais do que os próprios eleitos, presidentes de República, primeiros-ministros, Supremo Tribunal, neste caso o nosso Tribunal Constitucional. E aqui chegamos ao ponto. Quem manda em quem fiscaliza quem nos protege acima de tudo. Porque nós, qualquer um de nós, simples mortais, estamos aqui a viver estas conflitualidades e devemos sempre chegar a um ponto que é
e se tocam nestas personalidades que deem um respaldo legislativo que as coloca não acima de qualquer situação, mas enquadradas numa determinada situação de fiscalização. Portanto, têm que ser validadas, os seus atos têm que ser validados por diversas ações tutelares, obviamente, mas que de repente se descobre que uma qualquer escuta, que ninguém assume quem foi o responsável, provocam a queda de um governo, provocam toda uma instabilidade, como a Lourdes Gonçalves já aqui referiu, e que se mantém em Portugal. Nunca em Portugal houve 2 atos legislativos seguidos, como houve recentemente. Isto é uma consequência de uma que advém de um governo que pode-lhe fazer as críticas que se entendessem fazer. Mas era um governo legítimo com maioria absoluta. Coisa nunca vista aqui e que cai por um parágrafo. Um parágrafo que até hoje continua sem explicação. Mas podemos aqui dizer um aspecto que se calhar é tão mais ainda importante do que... e não estou a colocar ou a retirar a importância que esta operação influencer tem, que é o seguinte: até hoje ninguém, nomeadamente o Procurador-Geral da República, transmitiu de uma forma plena, com confiança e factual à informação pública de que a operação influencer tinha terminado. De onde é lícito inferir que ela continua. E se ela continua, o principal indivíduo escutado, principal cidadão escutado, chama-se António Costa, que neste momento é Presidente do Conselho Europeu. E sendo Presidente do Conselho Europeu, continuando a ser escutado, estamos a falar de uma escuta que envolve os 27 presidentes dos países que compõem a Comunidade Europeia. E várias línguas. Em várias línguas. Portanto, poderá Portugal vir a ser excluído da Comunidade Europeia por uma ilicitude com base na Procuradoria-Geral da República Portuguesa. Isto, e vou terminar já, põe para mim um aspecto que deve ser ressalvado. É que esta atuação da Procuradoria-Geral da República não reflete aquilo que são, e que em eu pessoalmente confio e dou aqui uma palavra de confiança, à generalidade dos procuradores que existem no Ministério Público. E que numa atuação destas, colocando em causa a forma de atuação do nosso Ministério Público, que inclui a Procuradoria-Geral da República, coloca em causa milhares de trabalhadores sérios que são dedicados, nomeadamente até os próprios inspectores da Polícia Judiciária, que também são dos melhores que existem no mundo em termos de investigação, que merecem uma palavra de louvor e de incentivo ao trabalho que fazem, mas que por esta casmurrice de atuação por parte da Procuradoria-Geral da República coloca todo o sistema judiciário em causa. E isto lamento mesmo. E agora vamos ouvir o que tem para dizer o Fernando Pedroso. Muito bem. A minha ampulheta acabou. António, muito obrigado. E também um cumprimento ao Manuel e à Lourdes e a Mafra, que é que nos recebe sempre tão bem e que todos nós temos um prazer imenso em voltar sempre a Mafra. Obviamente. Bom, o António, na apresentação do programa, dizia que hoje era dia 4 de dezembro. Eu vou só fazer um à parte antes de entrar no tema. Dia 4 de dezembro, no dia 4 de dezembro de 1980, já lá vão uns anos, umas décadas, foi o acidente de Camarate em que morreu o primeiro-ministro de então, Francisco de Sá Carneiro, o ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, o chefe de gabinete do Adelina Mar da Costa, que era Patrício Gouveia,
E a esposa? E a SNU e os Ah. pilotos. E os pilotos. E acho que eram 2 pilotos. Sim, É o que piloto e ninguém o fala copiloto. na esposa. Sim, eram 2 pilotos. E a SNU, quer dizer, a SNU Cassis, que não era esposa, era companheira, porque havia um problema, era mas esposa. era como se fosse. Era esposa. Era de facto. E só um pormenor, e o controlador de voo era filho de um dos pilotos. Ai, meu Deus. Controlador de voo, Não sabia, que não foi sabia um dos essa. primeiros a saber, Era filho. e chama-se, bem, não vou dizer o nome, mas por acaso era meu amigo de Muito infância, bem. do Alto Pina. Do Alto Pina. Bem, mas voltando agora Isso é aqui uma ao... boa marcha. Exatamente, voltando aqui ao tema, eu devo dizer que o tema é as escutas a António Costa e eu quero desde já dizer que lamento profundamente, porque isso não é próprio de uma democracia madura, como deve ser a democracia portuguesa ao fim de 50 anos, que o António Costa, ou seja, quem for, a figura do Primeiro-Ministro de Portugal, eu não tenho simpatia nenhuma para o António Costa, mas o António Costa Se calhar até- era primeiro-ministro de Portugal. Claro. E aí eu tenho que respeitar a figura do primeiro-ministro. Institucional. Institucional, embora não goste do António Costa, que foi meu contemporâneo, aliás, na Faculdade de Direito. Bom, Deve ter havido uma birra lá no intervalo. mas por acaso até houve lá mas eu até houve. Olha, Mas isso olha. não tem nada a ver. O problema aqui, eu lamento profundamente que o Primeiro-Ministro, nomeadamente o António Costa, esteja a ser alvo de escutas, ainda por cima não autorizadas, e eu não tenho que saber, nem o povo português tem que saber, as conversas particulares que o António Costa teve com a família, teve com os seus ministros e até conversas às vezes de um índole muito pessoal com pessoas. Isso... até das cunhas que foram pedidas, mas o que é que nós temos a ver com isso? Quer dizer, se há um problema com cunhas, os partidos da oposição não têm que saber por esta via, têm que saber no âmbito da sua atividade normal política. Fiscalização. E de fiscalização não é... Isto é uma deslealdade completa contra a figura do Primeiro-Ministro, nomeadamente António Costa. Isto leva-me a uma outra consideração que é esta. O Ministério Público é independente, depois das considerações que os meus colegas de painel disseram, eu só me resta dizer isto. O Ministério Público é independente? É. Eu defendo que o Ministério Público seja independente, que não dependa do Governo, mas só é formalmente independente, porque na prática não é independente. Porque o Ministério Público deixa escapar imensa informação sobre políticos portugueses em alturas críticas de eleições, e isso não pode ser coincidência pela quantidade de fugas de informações que acontece. Seja contra pessoas do PSD, seja contra pessoas do PS, seja até contra pessoas do Chega, que são os 3 partidos agora com maior dimensão. E, portanto, há ali várias fações no Ministério Público que se devem degladiar e que deixam, de uma forma não inocente, cair informação no espaço público. A questão é esta. O jornalismo que recebe esse tipo de informação está ao abrigo, segundo creio, da defesa das fontes. Proteção das fontes. Proteção das fontes. Eu não quero dizer que quando um jornalista publica uma notícia como estas de violação do segredo de justiça, que não o faça, ou que deva ser criminalizada essa situação. Quer dizer, nós não podemos culpar o jornalista porque o Ministério Público, os advogados, seja quem for, cirurgicamente publicam coisas do Ministério Público. Mas se calhar em estado de necessidade, eu acho que pelo menos os jornalistas, em matéria de segredo de justiça, e isto não é a lei da rolha, não é nada disso, mas se há segredo de justiça, alguma coisa existe. E, portanto, essas coisas não devem vir para a praça pública. Eu relembro aqui que os jornalistas fizeram um pacto em todo o mundo
quando há ataques de terrorismo, não publicitam os ataques de terrorismo. Alguns publicitam, mas há uma tentativa disso não acontecer para não fomentar os ataques a jornalismo. Portanto, os ataques de terrorismo. Portanto, os jornalistas deviam ter pelo menos este código de conduta de, em casos de segredo de justiça, de violação de segredo de justiça, não publicar. Depois, eu também gostava de dizer se há ou não há segredo de justiça em Portugal. Há. E vale a pena? Há segredo de justiça, mas é que na prática não existe. Portanto, eu digo, o segredo de justiça, no estado em que está, é melhor não existir. É melhor não existir. As escutas são possíveis para toda a gente, desde que a investigação queira faz uma escuta, sem autorização, sem nada, e toda a gente sabe que pode ser escutada a toda e a qualquer hora. E assim as pessoas não têm a presunção de que têm uma proteção, se eu não sou criminoso tenho uma proteção a não ser escutado, mas na prática posso ser escutado se estiver a falar com uma pessoa que está a ser investigada. Então que se permita as investigações a toda a gente, e toda a gente tem que ter o cuidado de, se calhar, depois essas pessoas comunicam por sinais de fumo ou qualquer outra maneira, mas assim como a situação está, é que não. Mas o segredo de justiça não implica que haja ou que não haja escutas. A questão é que já está provado que nós não conseguimos ter segredo de justiça. Não se guarda. E, portanto, isto só beneficia alguns que conseguem um acesso à informação. E se essa informação fosse pública e não houvesse segredo de justiça, se calhar os casos não chegavam ao tribunal tão maltratados como chegam. E tão mal instruídos. Porque quando chegassem ao tribunal já tinham que estar fortes, em termos de acusação, em termos de indícios, etc. E neste momento parece-me que muitas vezes acontece, o caso chega ao tribunal, ainda se está na instrução e à espera de qualquer coisa que se diga para compor o processo. E eu penso que, se calhar, não há razão para haver segredo de justiça. A pergunta que se faz é legítimo, pergunto eu, divulgar conversas de segredo de justiça? Não. Nem de segredo, nem de nenhuma. Pronto. São conversas... Não devem ser cariz divulgadas. Pessoal, quer dizer. Pronto. E o impacto que isto tem na democracia e na confiança dos cidadãos? Tem impacto ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Todos nós agora vamos ficar a pensar, ao final... Todos somos escutados. Ao final, todos somos escutados. Ao final, ninguém, ao sermos escutados, ninguém presta contas. Ninguém valida isto, o que é para ir para o lixo, o que é para ficar, o que é que e quem é que diz que vai para o lixo? Pois, quem é que confirma que foi para o lixo? É isto, não há ninguém que faça este processo. Lourdes, imagine que eu estou a conversar com o Manel, certo, e que mando uma piada, daquelas piadas que entre amigos, entre amigos é uma piada, mas se essa piada for ouvida por terceiros, pode não ser é de mau gosto. Não sabem o contexto. É de mau gosto. É uma piada de mau gosto. Claro. O Manel tem responsabilidades políticas e eu também. Podemos estar aqui num problema. É o PS e o Chega conluiados aqui numa piada qualquer. Quando não tem nada a ver com Não isso. tem nada a ver, quer dizer, isto é mal utilizado. O que eu acho... Não é possível. Acho que aqui temos uma sintonia naquilo que foi feito, mas o que eu acho que nós pensamos muito é... Isto é uma forma de nós trabalharmos hoje ao telefone. Nós hoje trabalhamos muito ao telefone. Pegamos no telefone para falar, olha sobre isto, olha sobre aquilo, o que é que tu achas, o que é que tu pensas. E até que ponto é que isto... Por isso é que há muita gente que já telefona pelo WhatsApp. Por isso é que há muita gente que agora telefona a dizer que queres ir para café e ponto. Foi o que o António Costa disse ao Ministro do Ambiente. Só que há meios que eu estou na outra ponta da rua, aponto o microfone para onde vocês estão e estou a gravar a conversa toda. Portanto, isso não traz sigilo nenhum. Isso não traz sigilo nenhum. Nem protege ninguém. Não, mas e é para aí que caminhamos. Sim. Porque este problema das escutas, qualquer dia estão a gravar o que nós estamos a fazer em casa. Isto não qualquer dia? Pois, qualquer dia. Se calhar já. Mas falava aqui de uma outra situação que, entretanto, adveio de ontem para hoje. No final do dia de ontem dizia-se que o Ministério Público ia fazer uma participação contra a divulgação, contra a revista. Porque só os arguidos é que tinham tido acesso ao processo. Bom, eu penso que esta matéria também
é um fait divers, mais uma vez um fait divers do Ministério Público. Porque escutas, enfim, quase que não há semana nenhuma que não haja uma escuta sobre uma coisa qualquer que não venha a ser divulgada. E por isso é que me causou bastante estranheza o Ministério Público estar tão irritado com esta. Está irritado porquê? Porquê esta e porquê não as outras? Porque é um governo. Caiu um governo e porque, um governo de maioria absoluta, estão até demonstração contrária, são uns infantis no meio disto tudo. Porque deixaram vir um parágrafo para provocar uma queda de um governo e até hoje não conseguiram provar coisíssima nenhuma. Mas aquilo que alegadamente esse parágrafo dizia contra António Costa veio a ser elogiado pelo Ministro da Coesão do atual governo como o maior investimento que em Portugal está a ser feito, elogiando aquilo que é uma capacidade com que Portugal vem a dispor para enfrentar os novos desafios da inteligência artificial com este data center de Sines, que ultrapassa o investimento da Auto Europa. Não é a Auto Europa, enfim, é uma referência, portanto, não está em causa, é uma referência. Portanto, este é o dado que nós temos. E aqui o Ministério Público não veio chamar a atenção do senhor Ministro, dizendo que veja lá o que é que está a dizer, porque isto está a ser investigado. Não. O data center, inclusivamente, continua a fazer a sua vida. Neste momento, pela indicação do atual CEO, está já totalmente alugado. Portanto, já precisam de outro data center, porque aquele já esgotou a sua capacidade. E, portanto, é um sucesso. Mas continuamos com uma suspeita à la longue. Porquê é que estas suspeitas, e já que o Ministério está o Ministério Público / PGR estão tão incomodados com isto, porquê é que não estão incomodados com os 12 anos que já levam da Operação Marquês e ainda não se sabe onde é que ela vai terminar? Porquê é que não estão incomodados com os N processos sobre o universo Banco Espírito Santo e que ninguém sabe quando é que vão acabar? Porquê é que não estão incomodados com o processo desde 2010, portanto já lá vão com 25 anos, não, com 15 anos, sobre o BPN, e cujo a Parvaloren, que é a empresa que tem o lixo tóxico do universo BPN, tem uma extinção prevista em decreto-lei. A Parvaloren vai se extinguir em 2027. 2027, é já amanhã, 2027, e nós estamos neste momento com um valor de imparidades que advém do BPN que atinge os 6 mil milhões de euros. Ou seja, somos todos nós que estamos a pagar para estas imparidades. Porquê é que o Ministério Público não está preocupado em resolver estes problemas que vêm há mais de uma década? Não. Está incomodado neste momento em fazer aquilo que nos antigos tempos dos reis se fazia. Matava-se o mensageiro. Pois. Não será Mas, que... António, Manel, deixa-me só dizer uma coisa, se me permite, que é claro, aquilo que esse investimento em Sines. Vamos lá ver. Eu, se calhar, até vou ser expulso do Chega por causa daquilo que vou dizer agora. Estou brincando. Mas eu admito que um Primeiro-Ministro e os ministros possam fazer, não ilegalmente, obviamente, mas possam fazer pressão sobre determinadas organizações com vista a facilitar. Por isso é que há as linhas verdes, a facilitar os investimentos. Os PINs até. Essas coisas. O pecado de todo este processo é não existir o lobbying em Portugal. É o lobbying não estar regularizado. Transparência. É o lobbying transparente. Porque realmente um investimento desta natureza é necessário em Portugal, ainda bem que ele está aí. E eu não sou capaz de dizer... Quantos países é que não desistiram? Eu não sou capaz de dizer que correu tudo bem, mas há uma coisa que é necessária. Ação. É ação, mas também o lobbying. Regularizar o lobbying. E se houvesse um lobbying perfeitamente regularizado, com certeza que eram esses lobistas
E não era o Primeiro-Ministro, nem o Galamba, nem os... Porque o Galamba deve ser um deve ser um elefante numa loja de porcelana. Ai, não acho com cara de... Mas, portanto... Não, que ideia. Não tem corpo para isso. Não tem cor para isso. Mas não era necessário haver aqueles subterfúgios que foram detectados. Mas que também lhe digo, não é razão para a queda de um governo. Mas eu acho que já a legislação na Assembleia da Não é República razão. sobre os lobbies. Não é razão para a queda de um governo, assim uma de um governo de coisinha. maioria absoluta. Só assim uma coisinha. Só assim uma coisinha. Alguém viu o Sr. Presidente da República comentar? Não foi em nenhuma feira, não. Não comenta. Não. Ele só Mas eu comenta tô- coisas importantes. Pronto. É que aquele parágrafo, Não teve na tempo. altura... Não teve tempo. Aquele parágrafo, na altura... Foi ele que mandou escrever. Exatamente. Foi publicado. Não A é? pedido lá no site... A seguir à reunião com a Procuradora-Geral da Exato, lá República. publicado no site e a dizer, mas senhores, temos aqui isto, não é? Agora o que é que vamos fazer? E todos nós ficámos chocados e o governo cai, certo? E agora sai esta notícia, vem isto a lume e o Sr. Presidente foi operado e está em... Mas já falou. Ele já falou sobre isso. Mas não teve Já. tempo. Falou o quê? Falou. Quer dizer, Exato. exato. Mas em relação às escutas, não será que a grande questão é porque é o único modo, é a única técnica que determinadas, digamos, agências, vamos chamar o Ministério Público, a PGR, não será uma questão de ser a única ferramenta, porque o resto é muito difícil, dá muito trabalho, e com as escutas as coisas são mais fáceis. Não será por aí que passa o grande problema de se, digamos, utilizar tanto esse método. Se calhar é o mais fácil. É o mais fácil, mas atenção, hoje nós temos um regulamento da proteção, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, o RGPD, acho que é assim que se diz. RGPD, sim. E portanto, numa época da proteção levada ao extremo, da proteção dos dados pessoais levada ao extremo, a voz e aquilo que nós falamos também é um dado pessoal, se calhar até com muito mais importância do que outros. E, portanto, numa época como esta, que eu acho que é um exagero, eu confesso que acho que é um exagero, quer dizer, as escutas devia ser uma excepcionalidade. Sim, sim. Devia ser um último recurso. Uma excepcionalidade. Ou então não temos estes regulamentos, não temos nada disto. Para um determinado processo, para uma determinada pessoa. Para umas coisas valem, para outras não valem. É conforme é conveniente. E veja-se o que aconteceu com as escutas neste processo, agora recente, de escravização laboral na agricultura em Odmira, com aquela comunidade de estrangeiros que ali trabalham, que são explorados e ainda têm capatazes à boa maneira, fardados, que os vigiam, que ainda lhes sacam dinheiro sobre os parcos rendimentos que eles têm, porque eles têm que pagar a habitação e uma série de coisas, portanto acabam por ficar com 80 a 100 euros por mês limpos, apenas, e foram escutados durante 3 anos. Pelo menos é assim que reza a comunicação social. O Ministério Público investigou estes capatazes fardados das duas forças de segurança. Um deles até meteu baixa para poder continuar a desempenhar as funções enquanto capataz. Estou a falar do agente da PSP. Pelo menos é assim que vem na comunicação social. E o Ministério Público, como dizia, durante 3 anos, fez escutas, vigiou, e o juiz manda todos os fardados em liberdade porque não validou as escutas. Não foram validadas. Não foram. Então aqui, para umas coisas são validadas, para outros não são validados. Essa coisa de mandar tecnicalidades jurídicas, os militares e o agente da PSP, eu tenho isso aqui nos meus, só foram soltos por essa tecnicalidade jurídica, quer dizer, não foi por estarem inocentes, infelizmente. Pois, mas isto tudo dos lobbies também é importante para muita gente, porque senão não eram precisas certas empresas, consultoria. Mas legalize-se o lobby.
Pois, mas Porquê que o não lobby- interessa legalizar o lobby. António, porquê que o lobby está Isso vai tirar legalizado do comércio. dentro do Parlamento Europeu, dentro da comunidade europeia em Bruxelas, nos 2 grandes edifícios ali existentes, Estrasburgo e Bruxelas, está legalizado. Os lobistas, sabe-se quem é? Estão legalizados. Mas há Porque- iniciativas na Assembleia da República para Há legalizar o quantos lobby. anos, António, Sim. é que há iniciativas e nunca se faz nada? É preciso haver vontade. E não há vontade. É como a reforma da justiça em Portugal. É preciso que haja vontade. Onde é que está essa vontade? Mas se abrirmos Não, a e transparência do lobby, eu continuo a dizer, há interesses que saem prejudicados. Há Mas e o alguns combate, até deputados, a reforma da justiça Ora e o combate à corrupção. Quem nos estiver a ouvir aqui, nenhum de nós acredita, pratica corrupção, eu tenho a certeza, mas, quer dizer, eu julgo isso, mas o combate à... Parece que estamos de acordo que as escutas nem é o fator principal do combate à corrupção, nem é o fator principal, porque pode-se muito bem combater a corrupção por outras vias, e há se calhar vias muito mais importantes do que as escutas. Eu até acredito que quem pratica a corrupção em grande montante, não é? Não precisa de comunicar por telemóveis. Marcam um almoço num restaurante e o contrato de corrupção está feito, qualquer. E então a escuta pode ser marcou um almoço entre secretárias, não é? Quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, isso não existe. Portanto, as pessoas que dizem que, por exemplo, o Chega combate a corrupção, e há um militante do Chega que está contra as escutas e, portanto, está a pôr em causa o combate à corrupção, não está nada, quer dizer, não está nada, quer dizer, as escutas não é o principal fator do combate à corrupção. As escutas é uma intrusão na vida das pessoas, nomeadamente dos políticos de primeira linha, para servir, nomeadamente, como arma de arremesso em termos futuros, nomeadamente em processos pré-eleitorais. Não só, e para alimentar todo este público que depois consome estas notícias. Enquanto pensamos nestas notícias, não pensamos noutras coisas. Pois, por isso, não vivo... eu pelo menos ouvi aí dizer-se que este ano não vai haver Natal dos hospitais. Vai ser este Natal vai ser dentro das ambulâncias. Mas repare, a independência do Ministério Público, essa é uma boa piada, mas a independência do Ministério Público, a falta de independência do Ministério Público fica bem patente, do meu ponto de vista, no período pré-eleitoral, quando foi o caso da CPI Não Viva, quando o procurador diz que fazia uma investigação preventiva, ou como é que se chama isso, à CPI Não Viva, mas teve o cuidado de inventar uma outra investigação preventiva ao Pedro Nuno Santos. E então a do Pedro Nuno Santos, que era uma bagatela, era uma coisinha, já tinha sido, mas era para igualar as armas, quer dizer, foi para um, foi para o outro. Já tinha sido no tribunal no Porto, sim, já tinha sido julgado, já tinha sido é evidente. Né? E foi buscar novamente. Mas é evidente que o Ministério Público sabia o que estava a fazer. Claro, ele não quis dar um presente ao Luís Montenegro, ao PSD. Porque senão o foco estava todo nessa investigação preventiva. A do Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos caiu imediatamente. Claro. Eu parece que sou do PS, mas não, isto repugna um pouco, porque uma pessoa que seja, que tenha... Uma pessoa, uma pessoa que seja desta área, uma pessoa que seja desta área e que tenha em uma parte muito lá atrás da vida ter andado em tribunal, não é? Eu depois deixei-me disso. Isto repugna, não é? Quer dizer, isto não é normal, quer dizer, a justiça é um órgão independente, é um terceiro poder, ou há separação de poderes, portanto a justiça tinha que ser um poder independente íntegro. E neste momento não parece. Olhem para ela, justiça, e sintam que ela é justa. Exatamente. Cega. E, portanto... Cega não. Nunca nos esqueçamos que no 25 de Abril, um dos poderes que não foi mexido, para além da Igreja, foi a justiça. Exatamente. Ora bem, voltamos agora à normalidade. Já andámos aqui a pulular. Não, mas eu acho que já quase que esgotámos o tempo.
aos Não, mas positivos e nós negativos. vamos agora fazer mais umas edições para não esgotar, porque nós estamos sempre disponíveis para especular. Sempre. Sempre. Lourdes Gonçalves, vamos Positivos. agora fazer a última ronda. Não, a última já ronda em fiz relação a esse ronda. tema. fiz Já fez a ronda da segurança. Já. Ok. Ok, Senhor então e Da o. segurança relativa a esta situação. Esta. Bom, Depois vamos para os positivos e negativos. Eu já. não, sobre a mesma Tem alguma também palavra? Também está. Não, também está feita. Está Vamos feito. para- E o Eu Fernando- só dizer que tudo isto insere-se, eu se calhar vou repetir, mas não vou, com uma nuance, tudo isto se insere um pouco na judicialização da política, que é uma tendência que se está a verificar, e a judicialização da política até se verifica pelo protagonismo que alguns juízes começam a ter nas intervenções televisivas e até como comentadores. Alguns até iniciam essa carreira de comentadores antes até de estarem jubilados, digamos assim, preparando o futuro. preparando o futuro. E, portanto, há de facto aqui uma tentativa de, no desporto, como já houve, no desporto e na política, de utilizarem os juízes para alguns juízes que se deixam eventualmente ou alegadamente instrumentalizar com esta situação, mas é bom que a justiça se mantenha como um poder independente e não que a justiça se mantenha como um poder independente e que não haja a judicialização da política que é negativo, altamente Ok, negativo. então, No meio de promessas que brilham e realidades que tropeçam, nasce o Positivos e Negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. começávamos com Manuel Graça, vejo com muita vontade. Força, positivos e Ou negativos. seja, fui apanhado. Foi apanhado. Isso foi mesmo desapanhados. Isso foi mesmo desapanhado. Agora fui apanhado. Positivos e negativos, Bom, ou negativos e positivos. Dizer que, uma vez mais, falar da saúde em Portugal. E a saúde em Portugal, não tanto porque estamos num período de constipações, de gripes, e também sempre o grande apelo para que as pessoas se vacinem e, acima de tudo, se previnem em relação aos cuidados que há que ter com o frio. E atenção, ouvindo-nos a nós nas zonas de Bragança e mais a norte, atenção aos braseiros, aos problemas de deixar os braseiros ainda fumegantes quando se vai para a cama. Muita atenção, porque o monóxido de carbono continua a provocar mortes em Portugal. Bom, mas a questão da saúde. A questão da saúde é de que não há meio de acabarem os 60 dias com que Luís Montenegro, na campanha eleitoral, prometeu resolver o problema das urgências que o Serviço Nacional de Saúde tanto padece. E com isto dizer que continua para mim incompreensível a nomeação de um juiz, no caso o juiz Carlos Alexandre, para uma missão que é de vir a poupar cerca de 800 a 900 milhões de euros em questões de reorganização interna. Pagamento Se de isto favores. não é uma forma de trazer também, uma das outras formas de trazer também os juízes ao pleno da nossa sociedade e dando-lhe agora uma cobertura, é um juiz que está a falar, tal como outros se utilizam dos juízes para falarem no campo desportivo, aqui é no campo político, claramente, quando há um ministro que foi nomeado com grande pompa e circunstância neste atual 25º Governo Constitucional, um ministro para a reorganização administrativa do Estado, que inclui o Ministério da Saúde, e que já está a produzir algumas ações, nomeadamente com a redução de cerca de 30 áreas que estavam subdivididas dentro do Ministério do Trabalho e Segurança e Solidariedade Social. Portanto, porquê é que o não faz para o Ministério da Saúde? Porquê é que é preciso ir buscar um juiz, e no caso
o juiz Carlos Alexandre, que de tudo o que é o seu currículo, nada está ligado à gestão, não tem nada de gestão, como gestora, para ir produzir uma eficácia de 800 a 900 milhões. E porquê 800 a 900 milhões e não 9 mil milhões? Por que não? Ou 100 mil? Por que não? Porquê este valor? Acho isto lamentável e mais uma forma de nos atirar areia para os olhos, acima de tudo, não resolvendo o problema das urgências que os portugueses tanto carecem. Ok, passava agora ao Fernando Pedroso, positivos e negativos. Ora, positivos, eu tenho que lembrar aqui que a seleção de futebol sub-17 ganhou o Campeonato do Mundo no Qatar, já tinha ganho o anterior Campeonato da Europa, são jovens de 17 anos, isto é sinónimo que a juventude portuguesa tem mérito, não só a desportiva, a juventude portuguesa, quando bem orientada, quando bem treinada, quando bem encaminhada, quando lhe são fixados objetivos e quando se empenha a realizá-los, tem êxito, não só no desporto, mas até em muitas outras áreas. Há imensos jovens de imenso talento por aí, nas universidades, até nas empresas, sem serem licenciados. Foi um jovem guineense que marcou o gol. É português, garantidamente é português. É português, sendo português. Depois, os negativos. Os negativos é um assunto que o Manuel Graça já tinha referido, que é a Operação Safra Justa, penso eu, que foi a operação desencadeada pelas entidades oficiais, pelas polícias, com a Inspeção de Trabalho também metida, porque eu pelo menos havia uma pessoa, minha amiga lá no meio deles, que era da Inspeção de Trabalho, agora a ACT, e questão era desmantelaram um grupo de malfeitores, eu diria assim, para não chamar outra coisa, que controlavam 500 imigrantes, a maior parte deles ilegais, que trabalhavam sem ter contrato de trabalho, trabalhavam também 16 horas por dia, e aquilo que recebiam ao fim do mês era entre 80 ou 100 euros por aí. E o mais grave disto tudo é que os capatazes eram, e eu lamento dizer isto porque tenho um gosto especial e acarinho muito as nossas polícias, a GNR e a PSP, mas havia... Sim, não devemos confundir... Não devemos confundir... a beira da estrada com a estrada da Exatamente, mas havia 10 militares da GNR que foram constituídos arguidos e têm o TIR, o Termo de Identidade e Residência, e só não ficaram presos por uma questão, aquilo que se pode chamar uma tecnicalidade jurídica. Porquê? Porque as escutas, nós falámos nas escutas, as escutas não foram autorizadas previamente ou não foram validadas e, portanto, o senhor juiz decidiu, sabendo que aquilo era verdade, mas não pôde considerar para a sua decisão aquilo que estava à frente dele, que eram Isso faz-me lembrar um processo há muitos anos, que era lá para o norte, para o Porto, um processo desportivo, também que havia umas escutas que não foram consideradas porque não tinham sido validadas. Isto realmente... Nessa altura ainda existia o rei do Porto. Havia o rei do Porto, agora já faleceu. Mas, portanto, isto é que é um negativo disso. Ok, e agora a Lourdes Gonçalves. Lá mesmo. Lá mesmo. Então, Eu acho que os dois aspectos negativos que foram frisados, tanto pelo Graça como pelo Fernando, são efetivamente dois aspectos negativos que vêm ao nosso conhecimento. Um por ser juiz e que não tem nada a ver com a questão da saúde e vai como que eu não sou corrupto e então vamos lá ver a corrupção que existe no Ministério da Saúde. Eu acho que há outros organismos em Portugal de combate à corrupção e a Assembleia da República deve exercer o seu papel também nesta questão da corrupção. Por isso acho que, apesar de ser uma notícia que sai fora da caixa, que não percebemos bem como é que é,
E esta que o Fernando também mencionou, que acho que ainda é mais grave, porque todos nós temos consideração pelas autoridades, seja PSP, seja GNR, e realmente uma rede destas, infelizmente, não traz prestígio para as entidades que são representadas, não é? Positivo. Nós sabemos que o ministro Gonçalo Matias tem um plano fantástico para a modernização do Estado. Na Web Summit ele apresentou já algumas dessas medidas, esteve em reuniões com vários unicórnios europeus. Portugal está no caminho da digitalização e das empresas tecnológicas. E há uma série de entidades, eu não sei se são 30 ou se são 40 entidades intermédias que vão desaparecer do mapa. E que isso vai trazer o benefício monetário muito bom, porque vão deixar de existir e logo esta gordura do Estado vai contribuir para que este dinheiro seja utilizado noutras. Não sabemos como, nem como é que as pessoas vão ser colocadas, nem o que é que vai acontecer aos organismos, mas já sabemos que vai haver uma série deles, entre as quais empresas públicas que vão desaparecer. É o ministro que diz Digital First. Exato. Mas é só para alguns. No que toca à comunicação social, digital, last. Pronto. É assim. Posso ainda anunciar outra coisa. Dia 11... que é o dia da greve geral. Greve geral. E que provavelmente o país vai parar. Uns porque fazem greve, outros porque não têm meios para. E então o país vai parar, diz a minha bola de cristal. Mas também é o dia que saem as candidaturas para o ELAR. Ou seja, as pessoas podem se candidatar aos vouchers para fogão, esquentador. Mas isso já saiu. Sim, agora vai voltar porque há uma segunda edição, exato. Foi dotado de 60 milhões. Mas lembrar que há um ELAR antigo que já tem 2 anos, certo, que era para portas, janelas, etc. Esse ELAR continua em stand-by. Esse ELAR não está a ser contemplado. Depois podemos fazer um programa é o sobre chamado isso. ELAR stand-by. Eu lembrei-me disto porque o Graça falou, e bem, que no interior do país e quase no país inteiro, a pobreza energética dos lares dos portugueses é uma realidade e que as pessoas recorrem muito ao braseiro para se aquecerem no inverno. E elas têm dinheiro, e elas vão ter dinheiro, e elas vão ter dinheiro. E elas vão ter dinheiro para esses... não é o dinheiro, é a literacia digital que se tem que ter para fazer a candidatura. Por acaso não. Não. Por acaso não, eu posso dizer que não, porque eu subscrevi essa candidatura, passei a ter um fogão elétrico, não daqueles de superávit, mas aqueles que são de vidrocerâmica. Sim, hidrocerâmica. é isso. E posso dizer que o processo foi transparente, o mais fácil que há. Um ponto positivo. É. O ELAR, esta edição, porque há a edição antiga, que tinha a ver com janelas, portas, paredes, pronto. Essa ficou parada. Se calhar abriram as janelas e voou. Pois, essa ficou parada. Esta agora dos fogões, termoacumuladores, etc., é do mais transparente possível e é do mais simples possível. Pronto, aqui fica a notícia para os nossos ouvintes. É muito fácil. Que conseguem fazer a candidatura sem problema nenhum. Pois há diversos graus de ajuda, porque quem tem já a tarifa social na eletricidade consegue, por exemplo, que sejam colocados e transporte também gratuito. Para os outros não. Para os outros é só o eletrodoméstico e depois têm que pagar a instalação e o transporte. Mais informações. E tem limites de rendimento ou não? É só contactar aqui o podcast, nós damos todas as informações. Não há limites de rendimento, a única separação que existe é quem tem ou não tem tarifa social. E já no outro programa anterior, que ainda está em stand-by, também era a mesma questão. Portanto, quem tem tarifa social tem determinados... Pois. Mas não há limites de rendimento, nem há... Portanto, este ELAR dos fogões é para toda a gente. Mais informações, deixa o seu comentário, nós respondemos.
Não perca o próximo episódio. Só não quero deixar aqui uma nota que eu ouvi comentar aqui várias vezes sobre corrupção, sobre proteção de dados. Lembrar que a maior parte das autarquias, sobretudo as juntas de freguesia, não cumpre a lei. E agora foram multados 14 organismos públicos. A maior parte das freguesias, e há muitos autarcas que estão avisados, não cumprem aquilo que diz a lei. Inclusivamente chegam ao ponto de não ter denúncias anónimas. E o MENAC anda em cima disso e já começou a atuar. E eu espero que em Loures, a nova freguesia de Loures, altere algumas coisas, porque tinha na denúncia anónima, pediam para enviar um mail. Portanto, aquilo é do pior e do mais contraproducente e irregular que existe. Nesta altura o informático já deve ter sido... Pois, já deve ter sido avisado que não pode haver uma denúncia através de um mail normal. Aliás, se o problema técnico é a justificação da PGR, portanto, vale para tudo. Vale para tudo. Se calhar um dia ainda demos umas escutas nas juntas de freguesia. Bem, terminamos hoje aqui este podcast que foi muito abrangente. Tivemos aqui uma dinâmica. Vamos passar a colocar o número de telefone. E com o serviço público. Com o serviço público. Uma fac. Hoje houve a prestação de serviço público. Hoje houve. Ok, então ficamos por aqui. Para a semana voltamos com uma nova edição que vai sair um dia mais cedo, tendo em conta a greve geral. E vamos estar atentos a isso. Ao pacote da legislação. Isso, partimos do princípio que nós não vamos fazer greve. Epá, eu acho que a Lourdes vai. Não. Nós não vamos gravar no dia de greve. Pronto. Nós antecipamos-nos à greve. Pois, eu já percebi que somos proativos. Proativos. Exato. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.